Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Henrique Lima. E eu sou o César Gomes e estamos quase concluindo a história da série mais amada da Copa. Pelo menos é o que nós pensamos por aqui. Se você concorda, já solta o like nesse vídeo aqui. E para hoje separamos um campeão inédito. Cabeçadas de um craque francês, uma família que levantou poeira, a maior música de abertura de uma edição de Copa do Mundo. E se você não faz ideia do que estamos falando, eu recomendo que você pegue a sua pipoca, se acomode e venha entender um pouco do que vamos falar a seguir. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para conferir todas as novidades do canal. Senão, nós chegaremos no carrinho e quem vai ser expulso sou eu. O ano é 1998 e todos os brasileiros, ou pelo menos a maioria, bom, Henrique não porque ele não era nascido, quer esquecer este ano, ou pelo menos o primeiro semestre. Isso porque em março deste ano, um dos maiores músicos que nós já conhecemos partiu aos 55 anos. Tim Maia. Mas se para nós não foi um primeiro semestre bom, para o mundo tech foi excelente. Foi em 96 que tivemos o lançamento do revolucionário iMac. Tivemos ainda no Japão o lançamento do Dreamcast e contamos com o lançamento do aclamado Zelda Ocarina of Time. E ainda teríamos o lançamento do Windows 98 e a fundação de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, o Google, ou a Google. E tudo isso resultou neste momento, pois foi graças ao Google que retornamos à França em 1998 com um croissant e um sonho, o pentacampeonato mundial do Brasil. Mas que assim como o Titanic, filme que estreou nas telonas brasileiras em 98, bateu no iceberg e afundou. A 16ª edição da Copa do Mundo de Seleções chega à França com a inédita participação de 32 seleções de futebol. O evento, que foi disputado no total de 10 cidades ao redor da Terra do Perfume, contou com a participação de 15 seleções europeias, 8 americanas, 5 africanas e 4 asiáticas. E pela primeira vez, se aproximava do modelo que é adotado na competição atual, contando com cabeças de chaves que eram definidos através do ranking da FIFA, além de contar com Brasil, último campeão, e França, dona da casa, para completar o grupo de 8 cabeças de chave dos 8 grupos que seriam sorteados em um evento realizado em 1997 no Stade Vélodrome em Marseille. Entre os destaques desta edição estava a seleção da casa, que contava com Zinedine Zidane, Thierry Henry e o então capitão Didier Deschamps, que viria a se tornar o treinador campeão do mundo como treinador da França 20 anos mais tarde. Mas isso é história para outro capítulo. A Copa da França ainda contava com a primeira e única seleção tetracampeã do mundo. Isso porque o Brasil tinha conquistado o seu 4º título 4 anos antes nos Estados Unidos e vinha mais uma vez como favorita na competição, já que tinha em seu elenco grandes nomes do futebol mundial, como Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Nazário, que viria a ser o grande nome dessa edição, não só pelo grande futebol apresentado dentro das 4 linhas, que rendeu a ele o título de melhor jogador da competição, mas pelo triste caso de convulsão que o atingiu horas antes da grande final. Final essa que seria disputada entre a seleção da casa França e o Brasil, e que teria um trágico fim para o futebol brasileiro. Isso porque a França, que vinha invicta, bateu a seleção canarinha pelo placar de 3-0, com 2 gols de Zidane e 1 de Petit. O mascote do torneio foi representado por um galo nomeado de Fotix, que surgiu graças à junção do nome futebol e Asterix, famoso personagem do desenho francês Asterix e Obelix. Tivemos ainda a bola dessa edição, que foi apelidada de Tricolore, ou Tricolor, em homenagem às cores da bandeira francesa, que conta com azul, branco e vermelho. E a música tema da Copa, La Copa de la Vida, gravada por Rick Martin. Ah, 2002. O que você estava fazendo 2 anos após a virada do século? Eu não sei você, mas a matemática registrava o palíndromo, raro evento matemático que ocorre quando podemos ler o número de trás para frente, e ele se mantém inalterado. Isso aconteceu às 8 horas e 2 minutos, ou 20 horas e 2 minutos. Foi em 2002 também
que a Gaviões da Fiel e a Estação 1ª de Mangueira foram consagradas campeãs do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente. Ainda no Brasil, é lançada a nota de R$20. O filme Cidade de Deus chega aos cinemas. Sandy Júnior estão a todo vapor nas 4 estações. E Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente pela primeira vez. Tudo isso para chegarmos ao outro lado do mundo, levantando poeira com a Ivete Sangalo, com a disputa da primeira Copa do Mundo sediada por 2 países, Coreia do Sul e Japão. Isso mesmo, em 2002, desembarcamos na Ásia, para a disputa da 17ª edição do torneio, para quebrarmos recordes e registrarmos grandes marcas. Isso porque a Copa de 2002 foi a primeira a classificar 3 seleções automaticamente para uma edição. Já que a sede foi dividida entre 2 países, a Coreia do Sul e o Japão se classificaram automaticamente, além da França, campeã da edição anterior. E as novidades não param por aí, já que a edição do Japão e da Coreia foi a última a classificar o campeão da edição da Copa do Mundo anterior, que passaria a se classificar para a Copa das Confederações. O evento, que ocorreu na Ásia, contou com 199 seleções brigando para se classificarem para a disputa do torneio. Isso porque, um ano antes, as 199 seleções jogaram as eliminatórias continentais para se classificarem e terem a chance de levar o tão cobiçado troféu do Mundial. E assim como na edição anterior, a Copa do Mundo de 2002 contou com 32 seleções, porém agora com 13 seleções vindas da Europa, 5 pela África, 4 pela América do Sul, 4 pela América do Norte, América Central e Caribe e 4 pela Ásia, além dos 2 últimos lugares que seriam disputados entre África e Europa, e Américas e Oceania. Já que a edição de 2002 contava com 2 países como sede, nós tivemos um recorde de cidades para a disputa das partidas, com 20 cidades ao todo. Assim como na edição anterior, contamos com 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 seleções, sendo definida a partir de sorteio quem cairia em cada grupo. Coreia do Sul e Turquia foram as surpresas do torneio, chegando às semifinais da competição e disputando o 3º lugar entre si. Lugar que ficaria com a Turquia, que saiu vencedora do confronto ao bater a anfitriã pelo placar de 3-2. Turquia essa que protagonizou uma das cenas mais marcantes das Copas, no jogo de semifinal contra o Brasil, e que Denilson domina uma bola na lateral de campo e 4 jogadores da Turquia correm atrás, em busca do desarme do atleta brasileiro. O Brasil, que embalado pelo som de Ivete Sangalo e com um time apelidado de Família Scolari, recheado de craques como Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, se consagrou, sendo até hoje a primeira e única pentacampeã do mundo, ao bater a fortíssima seleção da Alemanha pelo placar de 2-0. Com 2 gols de Ronaldo Fenômeno, que viveu o auge da carreira, se recuperando do problema ocorrido em 98 e de 2 lesões nos joelhos. O mascote da Copa de 2002 foi um tanto inovador, isso porque ao invés de um, eram 3 personagens, os Spirit, sendo eles Nick, Ato e Cass, 3 extraterrestres que representavam partículas da atmosfera. A bola desta edição se chamava Fevernova e trazia um design diferenciado, já que se inspirava na cultura asiática e era baseada em estrelas ninjas. 4 anos depois, ano do cachorro, segundo a astrologia chinesa, desembarcamos com uma cerveja e buscando muita festa. No mundo, vimos a Sony encerrar a produção do PS1, tristeza, um dos maiores e mais marcantes videogames de todos os tempos. Meses depois no Japão, teríamos o anúncio do PS3. Ainda neste ano no Japão, a Nintendo anunciou o lançamento do Nintendo Wii. E ainda no Cazaquistão tivemos o lançamento do satélite GeoVA, que foi colocado em órbita a partir do cosmódromo de Baikonur. O satélite viria a ser uma chave importante para formar o sistema de navegação europeu 4 anos mais tarde, em 2010. E junto com o satélite entrou em órbita mais uma vez a Copa do Mundo da Alemanha, mais precisamente em junho de 2006. A Copa do Mundo da Alemanha chegou com algumas marcas importantes, já que o Brasil, campeão da edição anterior, precisava disputar as eliminatórias do seu continente para poder ter a chance de defender o seu título em 2006, já que a FIFA mudou os termos e o campeão anterior não se classificou direto para a Copa do Mundo seguinte. Foi na edição da Alemanha ainda que a FIFA introduziu a Copa das Confederações como um torneio pré-Copa do Mundo, contando com o campeão da edição da Copa do Mundo anterior. Ainda sobre as marcas importantes, a Copa da Alemanha, pela primeira vez, contava com 3 países lusófonos, ou seja, que falam a língua portuguesa. Eram eles Angola, Brasil e Portugal. E foi nessa edição também que a Confederação de Futebol da América do Norte
Central e Caribe, a CONCACAF classificaria pela primeira vez 4 seleções para a disputa de uma Copa do Mundo. O torneio alemão foi disputado em 12 cidades e, assim como nas 2 edições anteriores, contou com um total de 32 seleções classificadas. O destaque aqui ficaria para a seleção pentacampeã mundial. O Brasil, que contava com diversos craques no seu elenco, vinha como grande favorita, já que contava com 2 jogadores eleitos melhores do mundo e teria o terceiro, Kaká, eleito 2 anos mais tarde. A anfitriã Alemanha estava em reconstrução no ano, apesar de contar com uma seleção jovem que viria a ser bem sucedida em edições posteriores. A Alemanha de 2006 conseguiu um caminho de êxito durante a competição, mas acabou caindo na fase semifinal quando foi batida pela seleção da Itália pelo placar de 2-0. O Brasil, o grande favorito desta edição, acabou tropeçando em suas próprias pernas e, apesar de contar com o quadrado mágico composto por Ronaldo, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, sucumbiu nas quartas de final, quando foi batida pela França, graças a 2 certos carrascos brasileiros, Thierry Henry e Zinedine Zidane. A Itália, que chegara invicta na semifinal e posteriormente na final, contava com uma verdadeira fortaleza no seu sistema defensivo, liderada pelo excelente Gianluigi Buffon e Fábio Cannavaro, primeiro defensor eleito o melhor jogador do mundo desde Matthias Sammer, que fora eleito no ano de 1996. A defesa da Azurra sofreu apenas 2 gols durante todo o torneio. A final da competição contou então com a França, que além do Brasil nas quartas de final, bateu a seleção portuguesa na semifinal, e com a Itália de Cannavaro e Buffon. Um jogo marcado pelo icônico lance onde Zidane cabeceia o peito de Fábio Materazzi, zagueiro italiano, durante uma discussão. O jogo acabaria em 1-1 no tempo normal e seria vencido pela Azurra nos pênaltis pelo placar de 5-3. A edição de 2006 ainda registrou o mascote Goleu Sexto, nome que foi definido graças à junção de Gol e Léo, que significa leão em latim, como mascote da competição. E contava ainda com a bola oficial apelidada de Teamgeist, que significava algo como espírito de equipe, homenageando a tradicional força coletiva alemã sobre o brilho coletivo. E contou ainda com uma edição especial para a disputa da final, a Teamgeist Berlim, que era uma edição com detalhes na cor ouro da bola. Chegamos em 2010, quando Avatar, filme de 2009, dirigido por James Cameron, assumiu a liderança da bilheteria na história do cinema. Ano em que The Hurt Locker, filme de Kathryn Bigelow, ganha o Oscar, coroando assim a primeira mulher a ganhar o prêmio da melhor direção. No Brasil, mais precisamente em São Paulo, o trecho sul do Rodoanel era oficialmente aberto ao tráfego, ligando o interior ao Porto de Santos. A saga Crepúsculo, mais precisamente Lua Nova, entra em cartaz. E Shakira apresentaria o hit Waka Waka na Copa do Mundo da África do Sul. Requebrando como a Shakira, nós desembarcamos na África do Sul, para a disputa da primeira edição de Copas, sediada no continente africano. Edição essa que estava sendo planejada para ser disputada também na África do Sul, mas no ano de 2006, que acabou sendo disputada na Alemanha. A edição da África marcou a presença de 32 seleções, sendo 13 europeias, 8 americanas, 6 africanas, 5 asiáticas e uma vinda da Oceania, marcando ainda a estreia de Sérvia e Eslováquia como as estreantes na competição, como países independentes, e foi disputada em 10 cidades. A abertura da edição da África do Sul contou com destaque para um show marcante da cantora colombiana Shakira, que foi assistida por mais de 91 mil pessoas presentes no estádio de Joanesburgo, na província de Soweto. O evento contou ainda com o ex-presidente Nelson Mandela, principal nome da luta contra o apartheid na África do Sul. Se a festa fora bonita dentro de campo, fora dele, um escândalo de corrupção veio à tona no ano de 2015, sujando e marcando a edição da África de um jeito tanto feio. Isso porque surgiram relatos de que membros do comitê de candidatura pagaram propina para membros de alto escalão da FIFA, entre eles o então presidente João Avelange e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para que a Copa do Mundo fosse levada à África do Sul. Teixeira acabaria sendo banido do futebol após julgamento da FIFA. Dentro de campo, a festa da África do Sul era enorme,
contando com todos os campeões do mundo na mesma edição, com as Coreias do Sul e do Norte disputando a edição simultaneamente pela primeira vez na história. A seleção anfitriã não contava com grandes estrelas em seu elenco de atletas, mas fora de campo, dirigindo a seleção, tinha ninguém menos que Carlos Alberto Parreira, treinador tetracampeão do mundo com o Brasil em 1994. Mas nem Parreira conseguiu levar a seleção muito longe. Isso porque a África do Sul ganharia apenas um jogo em seu grupo contra a histórica seleção da França e as duas acabaram eliminadas da competição. A bola dessa edição era a Jabulani, que fora considerada por muitos a pior bola das edições de Copa, já que ela fazia diversas curvas no ar durante o chute ou lançamentos. A final da Copa da África coroaria uma campeã inédita, visto que a partida foi disputada entre Espanha e Holanda, ambas seleções que nunca ganharam o torneio. No final, a seleção espanhola se sagrou campeã com gol de Andrés Iniesta na prorrogação da partida. Já o mascote desta edição foi o Leopardo Zakumi, que significa a junção dos termos ZA, abreviação de África do Sul, e Kumi, que significa 10, ano da Copa do Mundo. E chegamos ao penúltimo vídeo da série de Copas do Mundo aqui no canal. Ao todo, já passamos por 19 edições da competição e estamos mais próximos da edição do Catar, que acontece neste ano, entre os meses de novembro e dezembro. E se você está ansioso como a gente, conta aí. Qual edição você mais gostou de saber a respeito? Já chegamos na edição que você mais gostou de assistir? Ou será que você está ansioso pelo 7-1? Deixe nos comentários a sua opinião sobre a Copa do Mundo e se prepare para o próximo vídeo. Chegará em breve no canal. E aproveita e deixa seu like. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e assina o sininho para conferir todas as novidades do canal. Senão, o Hexa pode não vir. E não se esqueça de seguir o canal lá no Instagram para conferir mais dos nossos conteúdos. Falou! E a fundação de uma das maiores empresas de tecnologia. Waka waka.